Olá, boa tarde, boa noite, buenas tardes, buenos dias. Como vão todos vocês? Estou aqui iniciando esse sábado bate-papo com amigos, com o Padre Alisson, grande amigo, antigo amigo já, né? E nós vamos falar um pouco, ele vai falar, na verdade, sobre misericórdia e compaixão. E também vamos tentar estabelecer um paralelo, né, sobre o que seria misericórdia, o que seria compaixão do ponto de vista da psicologia, como que isso funciona, né? Será que os dois assuntos são tão separados assim? Só que não, né? Já estamos aqui com o Alisson, já entrou, seja bem-vindo, professora Vanessa, que bom que vocês estão entrando, nós já vamos adicionar o Padre Alisson. E eu quero dizer para vocês que quem não puder assistir agora, algum amigo que vocês tenham, que vocês queiram encaminhar nossa live, vai ficar disponível também no meu YouTube, psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes, e vai ficar disponível também no IGTV da gente, né? Com certeza o Alisson vai deixar ali um link para vocês, seguidores dele, e também no meu vai estar lá direto, né? Vamos adicionar aqui o Alisson com o grande um assunto bem interessante. Olá, Ana. Espera um Oh, momentinho. Acho que eu tenho que virar a câmera, né? eu acho Deixa eu que ver. Você vai... Agora sim. pronto. Só que você fica melhor assim, não sei, vamos ver. Tá perfeito, tá muito bom. Ai, que bom, que orgulho você ter aceitado o meu convite, Alisson. Poxa vida, é um grande prazer ter você aqui no meu perfil, né? Conversarmos a respeito de um assunto tão importante para mim, para você mais ainda, porque não é só um assunto para você, é a sua vida, é o seu sacerdócio, é a sua profissão, é o seu tudo, né? A fé. Com certeza, com certeza. É um prazer poder estar aqui e fazer um diálogo, na realidade. Eu sempre, como professor de letras, eu sempre defendo a importância da intertextualidade. E o discurso teológico, ele tem que ter essa abertura às outras áreas do conhecimento, para se ele se enriquecer e for capaz, o teólogo, né, de atingir as pessoas de uma maneira muito mais profunda, não de maneira superficial ou com clichês que às vezes são presentes na nossa sociedade ou no discurso daqueles que dizem acreditar em Deus. Sim, sim. E eu gosto muito de trabalhar, né, e receber você, um padre católico, né, independente da religião, mas em especial porque eu também professo essa mesma religiosidade sua na Igreja Católica. Mas eu gosto de trabalhar questões relacionadas ao catolicismo, ao cristianismo, fazendo um paralelo, porque é muito gostoso a gente perceber que você falou alguma coisa parecida com isso agora, que a gente tem uma proximidade, né, de todas as áreas, de todas as linhas, a medicina, a psicologia, a fisioterapia, a terapia educacional, os padres, os religiosos. Então, eu acho muito importante a gente ter essa intersecção. E eu costumo dizer que ela, da mesma forma que a gente precisa de outras questões na vida, né, nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. Não dá para negar. Não dá para negar que a gente está aqui sem estar pendurado aí a uma linha invisível maior e mais alta do que a nossa capacidade. Graças a Deus que isso nos protege, né? Nos protege. E você vai falar de uma coisa que para mim, nossa, é fundamental, a questão da misericórdia, da compaixão e na psicologia. Eu estou vendo que estão entrando muitos convidados seus. Acredito que eles já estão na Pérsia, que delícia, Poliana, Kelly Borges. Olha, tá só correndo aqui os nossos convidados. Sejam todos muito bem-vindos. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco, né? O porquê desse assunto, e aí a gente já começa. Quem não me conhece, né? Eu sou psicóloga, psicoterapeuta cognitivo-comportamental, faço esse bate-papo com amigos todos os sábados. Hoje é o 51º, né? Bate-papo com amigos que eu estou fazendo. E agora eu passo a palavra para você, por favor. Bom, primeiramente, quando nós falamos sobre misericórdia, as pessoas têm uma falsa sensação. Talvez imagine a misericórdia simplesmente como um sentimento ou uma intuição. Então, eu vou apresentar aqui o que é a misericórdia do ponto de vista da teologia. Eu vou tentar falar sobre uma linguagem
com as categorias da teologia, mas uma linguagem simples que todo mundo possa entender, já que como dizia Santo Agostinho, eu prefiro ser condenado pelos gramáticos do que não ser entendido pelo povo. Então, mais do que falar palavras bonitas, falar de uma maneira que as pessoas possam sair depois dessa nossa live com uma visão um pouco diferenciada sobre o assunto. Bom, quando nós falamos sobre misericórdia, nós temos que olhar para o texto bíblico. Eu sou professor de Sagrada Escritura, para quem não me conhece, eu sou Padre Alisson, hoje atualmente sou pároco aqui da paróquia Santo Antônio de Pádua, no Jardim Santo Antônio, na paróquia mais populosa, São José do Rio Preto, tem 32 mil habitantes esta paróquia aqui. E além de ser pároco, eu leciono no seminário, de terça a quinta-feiras, eu leciono matérias no âmbito da hermenêutica bíblica, da interpretação do texto bíblico, da sua mensagem, mas também de línguas bíblicas, como o hebraico e o grego. Eu atualmente dou aula aqui no Seminário de São José do Rio Preto e também assumi online, estou dando aula para os seminaristas da Arquidiocese de Palmas, Tocantins, devido aí à falta de professores na área de Sagrada Escritura no Brasil. Bom, quando nós falamos então de misericórdia, o Deus bíblico, quando a gente lê o Antigo Testamento, um dos atributos que mais vem à mente das pessoas é o atributo do Deus que é justiça, que precisa extinguir a maldade entre os homens, e nem sempre o atributo da misericórdia ele é ressaltado. Porém, quando nós lemos os textos veterotestamentários, veremos que esse atributo está em pé de igualdade com o atributo da justiça aplicado a Deus. Existe até um salmo que diz: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dentro da tradição cristã, judaico-cristã, por exemplo, nós temos várias palavras que estão nesse campo da misericórdia aplicada a Deus e depois aplicada ao ser humano. Misericórdia, piedade, por exemplo, compaixão, amor. Poderíamos falar que são palavras que estão no mesmo campo de ações, de reflexões a respeito do Deus bíblico. Por que eu estou falando isso? Porque não temos como falar da misericórdia e da compaixão num discurso teológico sem antes nós olharmos para a imagem que a Bíblia nos apresenta de Deus, seja no primeiro ou no segundo testamento. Bom, qual que é a imagem da misericórdia? No hebraico nós temos várias palavras, mas tem uma palavra significativa que é rahamim. No hebraico as palavras são formadas a partir de verbos com três consoantes, digamos assim, depois se dão o sentido a essas palavras. O que é rahamim? Rahamim, a gente traduz isso como misericórdia, como compaixão, mas é muito mais profundo. Rahamim está ligado às vísceras, às entranhas. Então, quando se fala simbolicamente do amor de Deus, se usa uma figura ligada às entranhas, quer dizer, as entranhas é o lugar do útero, é o lugar do amor maternal. Então, os autores bíblicos, inclusive, vou mostrar, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor jamais me abandonará, no Salmo 26, 27. Aplicando, então, que o Deus bíblico, ele tem essa capacidade, tal como a mãe, se colocar ao lado daqueles que sofrem, ao lado daqueles que são os indefesos. Se nós olharmos, isso será uma constante nos textos bíblicos do Primeiro Testamento, desde as primeiras páginas da Bíblia. Por exemplo, com Abel e Caim, o Deus bíblico que se coloca ao lado de Abel, que foi morto, porque a narrativa bíblica fala que o sangue subiu, o grito do sangue do teu irmão subiu da terra. E de tantas outras pessoas que ao longo da história bíblica, do pequeno, por exemplo, Davi, que não era o irmão mais forte, era o menor, mais belo, e por isso que o profeta Samuel não o considera como escolhido de Deus. Então nós temos uma lógica na Bíblia de um amor maternal, de um amor entranhado, digamos assim, que vai ao encontro daquele que não tem amor, daquele que é o segundo dentro da sociedade. Porque a vontade do Deus bíblico, que essa é a tradição judaico-cristã, é que todos tenham uma vida e vida em abundância. O próprio Jesus vai falar exatamente isso. Nesse sentido, então, se nós olharmos a misericórdia, qual que seria o atributo maior de misericórdia e de justiça? São Tomás de Aquino, por exemplo, diz que a misericórdia é própria de Deus. Por quê? A misericórdia de Tomás de Aquino, na Suma Teológica, é o amor que um superior tem por um inferior. Ora, do ponto de vista da criação, os homens ou o criado, o cosmos, serão sempre inferiores a Deus, porque nós somos limitados, nós não podemos fazer tudo, né? Nós não temos uma visão de infinito como Deus tem. A nossa visão sempre é em perspectiva. E na realidade, o que acontece? Então,
O Deus, em seu amor frontal, em sua interioridade, a maneira como ele se manifesta diante do criado e, consequentemente, diante dos homens, é um amor que é em forma de misericórdia. É um amor entranhado, um amor material, mas que se manifesta como misericórdia. Poderíamos dizer como compaixão. Agora vamos olhar, por exemplo, as duas palavras, compaixão e misericórdia. A palavra compaixão é de origem latina, cum mais passiones. Passiones deu passio Christi, a paixão de Cristo, deu a palavra paixão. Tanto é que dentro dos medievais se falava, ou do catecismo da Igreja Católica, se fala das paixões humanas, quer dizer, dos movimentos da interioridade, certo? Então, esse amor frontal de Deus se manifesta como compaixão no sentido que a compaixão é a capacidade de você sentir em você o que aquele outro, que se coloca de maneira inferior, ou porque a situação do outro é inferior por motivos sociais, econômicos, culturais, você se coloca e sente dentro de você a carência do outro, vamos dizer assim. Você é capaz de olhar para o outro com um olhar o quê? De bondade. Então, a compaixão, nesse sentido, do Deus bíblico, só é possível porque o Deus bíblico tem empatia pelo ser humano. Empatia, do pathos. Quer dizer, ele é capaz de se colocar no nosso lugar e se fazer presente ao nosso lado. Isso daí vai gerar toda uma série de reflexão dentro da tradição judaico-cristã sobre, por exemplo, a dignidade do ser humano, sobre a dignidade da vida, sobre a necessidade de se proteger aqueles que são os indefesos dentro de uma sociedade. Nós podemos questionar, Ana, claro que se o cristianismo ou o judaísmo realizou isso até que ponto? Historicamente falando, nos momentos históricos. Mas na base do seu corpo teórico, do seu corpo doutrinal, então, essa compaixão, essa misericórdia é uma característica central, ou deveria ser uma característica central do discurso cristão. A misericórdia é um sinônimo de compaixão, nós podemos falar compaixão, mas misericórdia vem de miser, do latim, miser é pobre, cordis, coração. Então, um coração de um miserável, um coração de um pobre. O que é a misericórdia? É a atitude de você olhar para o pobre, para aquele que está empobrecido de alguma realidade. Então, nesse sentido, se nós pensarmos que a justiça de Deus, ela se manifesta perante a criação e perante o ser humano enquanto misericórdia, enquanto compaixão. Aí vocês vão dizer, mas isso significa que Deus justifica a injustiça? Não. Porque só existe uma verdadeira misericórdia, uma verdadeira compaixão, quando nós levamos em consideração a verdade do outro, a verdade do cosmos, a verdade da história. Se não fosse assim, nós teríamos um Deus extremamente vertical. E aí a gente tem as imagens idólatras de Deus presente na sociedade e presente em alguns discursos cristãos, no sentido qual? No sentido de apresentar um Deus que fica na sua verticalidade, que é incapaz de olhar para o homem nos seus dramas. E se os cristãos, ou as igrejas cristãs, elegem essa imagem de Deus, estão pregando uma imagem de um Deus idólatra. Aqui nós temos, então, o Papa Francisco, que a gente fala tanto do Papa Francisco, e fala... O Papa Francisco colocou a misericórdia. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema que, no fundo, nós estamos precisando disso. De exercitar um amor capaz de ter empatia, um amor capaz de ter compaixão, de pessoas que não são indiferentes à dor alheia. Porque nós vivemos num tecido social, e você, Ana, é psicóloga, você sabe muito bem disso, que nos acompanha, um tecido social marcado pela indiferença, pelo egoísmo, pelo narcisismo. E onde existem egoístas ou narcisistas, não existe a possibilidade de você exercer a misericórdia, porque a misericórdia é própria daqueles que são abertos ao diferente. Então, o Deus bíblico, nesse sentido, se nós olharmos para essa concepção teológica de algumas páginas da Sagrada Escritura, o Deus bíblico não é cioso da nossa liberdade. Santo Irineu de Lyon dizia que a glória de Deus é o homem vivo. A glória de Deus é o homem vivo. A glória de Deus é o homem feliz. Do ponto de vista teológico, então, a vontade de Deus é que o homem se realize, o homem se desenvolva, que o homem supere, inclusive, e ressignifique a sua história. Agora, se nós, cristãos, na prática, não fazemos e não o colocamos em prática,
É porque nós que precisamos de conversão, não o Deus bíblico, porque o Deus bíblico, nas suas diversas imagens, já mostra exatamente o caminho para nós. Olha, eu vou falar, não sei se você quer fazer alguma pergunta, alguma questão. Eu viajo, hein? Eu fico embevecida. Pode deixar que eu levanto a mão, eu faço algum gesto se eu quiser falar. Mas já que você me deu esse à parte, eu acho muito bacana quando você falou, né, do meu trabalho, que eu sou uma apaixonada pelo meu trabalho. Hoje eu ainda pus uma brincadeirinha ali, né, no começo do dia, a respeito do dia do trabalho, né? Que era um menininho que ele tocava a parte dele com o instrumento dele, depois ele começava a dançar e tudo mais, né? Então, quando você faz o seu trabalho com amor, então esse é o meu lema. E amor à pessoa, né? Eu até brinco às vezes que eu falo que eu cuido, Deus me manda as pessoas, né? E é muito interessante, assim, é muito gostoso. Uma hora a gente conversa e eu te conto por que eu sinto isso. Mas eu acho interessante que você falou do egoísmo, do sofrimento humano, né? Então, eu acho que a primeira coisa que um psicólogo tem que ter, e eu acho que psicologia é um pouco dom, né? Porque você trabalha com a essência da dor e do sofrimento da pessoa. Se você não tiver esse olhar para o outro, se você não conseguir olhar e entender que ele sofre, sim, você vai ser só mais um vizinho, só mais um amigo que fala, imagina, isso é coisa da sua cabeça. Então, o psicólogo ele tem que ter um pouco isso, né? Não vou dizer que o psicólogo tem que ter sofrido, mas é por isso que eu acho que tem um pouco desse dom, né? De você olhar para o outro e a vontade de fazer, a vontade quase que desesperante de ajudá-lo a se sentir melhor. E quando eu falei no início, né, do paralelo, por que eu vejo muito um paralelo que as pessoas muitas vezes acham que o psicólogo tem que ser ou ateu ou materialista? E eu viro e falo, desconfiem de um psicólogo que se diz assim. Porque, na verdade, é verdade. Às vezes eles falam dessa maneira, né? Então, assim, as pessoas confundem o código de ética de que eu não posso impor ou influenciar o meu cliente em termos de religiosidade, né? Com o fato do psicólogo ter que ser materialista. Então, não dá para ser materialista e lidar com o ser humano, né? Então, a gente tem esse paralelo de que o objetivo é o mesmo, ver a pessoa bem. Você não é psicólogo e o mesmo objetivo que você tem é um objetivo que nós temos na minha profissão. Tanto que muitas vezes, né, eu acabo citando, eu posso citar Buda, eu posso citar Jesus Cristo, eu posso citar outros escritores, vários, né, posso citar Santo Agostinho, né, posso citar várias, e às vezes eu cito Jesus Cristo, né, o Evangelho. Então, eu acho uma coisa muito bacana, porque muitas vezes ele mesmo fala para você, tenha uma autoestima melhor, entenda qual que é a sua verdadeira identidade, né? E é impressionante, eu estava pensando nessa frase quando a Paula Fantinato acabou de entrar, que ela me ensinou muito isso, uma vez que nós estávamos rezando juntas e ela falou, qual é a sua primeira identidade, né? E eu fiquei super confusa, se era mulher, filha, esposa, mãe. Aí ela falou, não, Ana, é filha de Deus, né? Então é tão bonito a gente conseguir achar a intersecção por conta do objetivo comum pelo ser humano, né? Aí não me dá chance, não pergunta se eu quero falar, Alisson, porque eu extrapolo, eu empolgo. Eu não estou ouvindo assim, a minha cabeça fica um milhão, né? Ok. Nós vamos participando, então, é para ficar um bate-papo nesse sentido, mas retomando aquilo que eu disse, e que você realmente... Toda e qualquer hoje profissão, não importa se é no âmbito da psicologia, ou do sacerdócio, ou médico. Hoje eu falava, inclusive, com uma pessoa que está estudando medicina. É necessário que nós exercitamos essa capacidade de ter empatia pelo outro. Ora, quando a gente olha para o Deus bíblico, então o Deus bíblico, a gente fala imitatio Christi, quer dizer, a imitatio de Cristo, a imitação do Evangelho, dos seus pregados. No caso, eu faço um discurso a partir de um ponto de vista de uma pessoa que crê em Deus, que acredita. Mas, ao mesmo tempo, também, nessa minha visão, eu tenho que ser capaz de dialogar com aqueles que não creem. E dentro desse discurso, eu acredito que a misericórdia, ela, enquanto capacidade de ir ao encontro do diferente, do encontro do outro, e dar ao outro a oportunidade de ser quem ele é, pode nos unir. Nós temos um documento do Concílio Vaticano II. O que é o concílio? Para quem não sabe, foi uma grande reunião da igreja entre os anos 62 a 65, que tentou mostrar a igreja para o mundo moderno,
o concílio mostrava exatamente isso, que nós temos um patrimônio comum de humanidade. E não há como um homem ter fé ou como um homem ser religioso se ele nega os fundamentos da sua condição humana. Porque, caso contrário, a religião ela vai ser simplesmente, aquilo que a gente fala, um instrumento de opressão ou de justificativa psicológica, colocar pesados fardos, que os chamados mestres da suspeita do século XIX, o Nietzsche, o Freud, inclusive o Marx, colocaram diante de nós. Então, o fenômeno religioso, a religião em si, e a gente tem depois de distinguir entre religião e fé também, eu posso fazer essa distinção, a religião em si ela não é nem ruim, nem boa. Tudo depende do processo, da maneira como eu a integro a partir de um processo de humanização. Eu posso ter pessoas religiosas sem Deus? Posso sim. Quando a religião não se torna fonte de compaixão, de capacidade de lidar com o diferente. Eu, como um padre católico, na minha condição de pessoa que estuda, que busca teologia, eu tenho que ser um homem aberto para conversar com todo tipo de pessoa e não me escandalizar, inclusive, das dores humanas. No confessionário, você como psicóloga, por exemplo, né, nós não podemos ter um preconceito no sentido que aquele que vem até mim, por exemplo, na confissão, ele vem chagado. Quando a pessoa procura o padre, se é realmente adequada essa procura, ele que vai apresentar para mim as suas dores. Como eu, como padre, vou me portar diante dele, se não tendo a mesma atitude que Deus tem para comigo, tem para a comunidade, uma atitude de se debruçar sobre o outro, no sentido de ajudá-lo a reconhecer em si os sinais da sua dignidade humana. Então, Ana, o que nós temos hoje, infelizmente... Pode falar, vai lá. Não, dentro disso eu estou aqui morrendo de vontade de falar uma história. Uma vez um padre conversando comigo, né? A gente estava conversando sobre um assunto muito polêmico, não só na Igreja Católica, mas também dentro da sociedade. E ele disse para mim, ele falou, olha, Ana, eu sou muito mais padre do que psicólogo, porque ele também é psicólogo. E você é muito mais psicóloga do que religiosa, né? E eu queria saber como que você lida com esse assunto, porque o Conselho de Psicologia me prega uma coisa e a Igreja Católica me prega outra. Eu falei para ele, eu não trabalho nem para a Igreja Católica e nem para o Conselho Regional de Psicologia, Federal de Psicologia, eu trabalho para o cliente, eu trabalho para quem sofre, né? Então, aquele sofrimento que a pessoa tem, que pode ser um sofrimento piquitchuchuco, ou pode ser um sofrimento grande, para mim, mas para ele sempre é grande. Então a gente tem que entender que a gente não trabalha para, é como você falou, né, de religião e fé, e às vezes a pessoa que não tem religião, ela tem essa espiritualidade, esse amor, né, essa dedicação e até a misericórdia. Misericórdia não é uma palavra que criada por Jesus Cristo, né? Ela é por uma religião, ela é uma palavra que existe, né, antes de tudo. E é muito interessante, porque a gente vê que a gente trabalha para esse ser que precisa dessa misericórdia, dessa compreensão. Você falou da dor que ele traz, da angústia que ele traz, né? É bem interessante. Ele, às vezes, estar perdido, às vezes ter adoecido por questões muito socioeconômicas, culturais. E eu tenho aqui uma frase do Papa Emérito Bento XVI, que ele distinguia entre justiça e caridade, mas quando falando entre justiça e misericórdia, porque caridade é sinônimo de misericórdia, que a justiça, você age de maneira justa na tradição moral católica, quando você dá ao outro aquilo que é do outro. Isso é fazer justiça ao outro. Agora, a caridade não é dar ao outro aquilo que o outro tem direito. A caridade é dar algo que é de mim para o outro. Então, veja que a misericórdia, e enquanto amor que é compaixão, amor que é caridade, não é fazer justiça. A justiça ela precede a caridade. Mas é você dar ao outro aquilo que é seu. Então, quando eu, num gesto de gratuidade, eu me dirijo a alguém que, em termos sociais, psicológicos, culturais, está num aspecto inferior, entre aspas, a mim, por uma situação existencial, e dou algo de mim para ele, quer dizer, eu o enriqueço, mas antes disso, eu tenho que lutar o quê? Para a justiça. Lutar para que a dignidade daquela pessoa ela seja restabelecida. Por exemplo, quando a gente tem a dimensão do Estado, vamos dizer, o Estado ajudar os empobrecidos com uma cesta básica. Isso aí não é caridade, nem misericórdia, isso é justiça. Porque é direito das pessoas terem.
A misericórdia é quando se desse algum extra, que as pessoas não têm direito, mas nós precisamos dar um extra. Então, uma sociedade que só vive também sobre, dizia Ben 16, sobre o eixo da justiça, da punição, ou da utopia da meritocracia, por exemplo, é uma sociedade também que se desumaniza. E, por outro lado, uma sociedade também que só quer viver a misericórdia no sentido da compaixão para o outro, mas também se esquece dos aspectos da justiça anterior, é uma sociedade também que cai no processo de desumanização. Como fazer isso? Isso não é fácil. Isso exige, em primeiro lugar, eu acredito, um processo de autoconhecimento, de cuidado, e isso começa por nós. Nós que temos fé, aquelas pessoas que não têm fé, para ajudar que dentro do tecido social, veja, uma ideia que a gente está apresentando que é teológica, mas ela pode ser simplesmente humana, que se traduz em gestos concretos, senão ela fica num plano de vista muito bonito. Por séculos, os cristãos também pregam que Deus é amor, mas a nossa prática, às vezes, não é isso. Então, nós temos que hoje, eu falo para meus alunos do seminário, que nós temos hoje que tomar, porque a gente não existe apenas cristianismo, existem cristianismos, certo? Não existe apenas uma religião, existem discursos religiosos. E um discurso religioso que desconsidera, os dois polos, eu falo aqui, ó, o discurso religioso, que um discurso considera o polo da justiça, que fica tapado para as injustiças sociais, tapado, por exemplo, para a dignidade humana que é ferida, não é um discurso religioso verdadeiro, equilibrado. E, por outro lado, também um discurso religioso que não exerça a misericórdia, não promova a misericórdia entre as pessoas ou no tecido social, também é mentiroso. E aqui nós poderíamos considerar, nesse sentido, como uma espécie de patologia da religião. Mas, padre, a religião tem patologia? Tem. Assim como um indivíduo pode ter patologia, um corpo social pode ter, e um discurso religioso também pode ter ser patológico e gerar patologias nas pessoas. Então, você ao lidar com uma pessoa que vai à igreja, você também, ou psicólogo, né, Ana, com você, tem que estar atento também até que ponto a prática religiosa daquela pessoa, se ela se diz cristã, ou se diz... Ela combina essas duas dimensões, da justiça e da misericórdia na sua vida. Porque se não se combinar, aquela religião, em vez de ser promotora de humanidade, ela está tirando a dignidade, ela está não sei se a palavra agora me lembra, às vezes em italiano, tornando a pessoa mais bruta, no sentido, embrutecendo a pessoa. Né? E aí é o trabalho nosso, seja o psicólogo, sei lá, como o seu trabalho terapêutico, mas eu como padre também, ajudarmos cada um na sua área, as pessoas a ter um processo de crescimento existencial. A religião ela tem que ajudar as pessoas a crescerem existencialmente. Existem compulsões, né? Assim como a gente tem compulsões em várias outras áreas, exercício físico, sexo, bebida, cigarro, várias coisas, compras e assim por diante, nós temos uma compulsão religiosa, uma prática religiosa que de espiritual ela não tem muita coisa, né? Muitas vezes a gente observa assim isso, né? Que pode ser confundido, às vezes um fundamentalismo, alguma coisa assim, e que nega, né, nega essa individualidade, nega o lado humano do ser. É bem interessante isso que você fala, que a gente observa muito a religião que adoece, como a gente brinca dizendo, isso não é de Deus, né? Então a religião que adoece não é de Deus, a religião que adoece vai ao encontro do doente, né? Eu adoro nesse ponto, quando você fala das diferenças de espiritualidade, de vivência da sua espiritualidade, eu adoro a história do bom samaritano, né? E as histórias dos sábados também, porque tipo assim, você vai deixar a pessoa porque ela tá no sábado, você vai deixar ela lá com dor, do samaritano, porque ela não é católica, não, eu não vou ajudar, deixa que venha um outro de outra religião ajudar aquele cara, né? Ou então eu não vou aceitar uma ajuda de uma pessoa porque ela não é da... Nossa, tem muita coisa, né? Eu acho que você vê isso mais do que eu ainda, nesse ponto. Você citando a parábola samaritana, que é quando nós olhamos para o Novo Testamento, Ana, que tem uma característica central nessa narrativa bíblica, que é exatamente a compaixão. O samaritano ali é a figura do Cristo, porque o samaritano é o único que para diante do caído. Eu montei aqui um projeto social, inclusive, chama Bom Samaritano, exatamente por isso.
porque eu entendo que hoje nós, como igreja ou em outros âmbitos sociais, nós temos que parar diante daqueles que estão caídos. E os que estão caídos não estão, às vezes eles estão dentro da igreja, em grande parte, né? Nós vemos pessoas que estão dentro da igreja e estão caídas, feridas na sua dignidade, seja na sua parte física, emocional, até espiritual, mas quantas pessoas estão caídas às margens da história, às margens dos relacionamentos humanos, as pessoas estão feridas. Então, qual que é a nossa postura? A nossa postura é a postura do samaritano, que é a imagem do Cristo, que ele vê. Então é preciso olhar o outro. Eu gosto muito, eu sou da área de letras também, eu fiz letras na Unesp. Eu gosto muito de Machado de Assis. Eu acho que Machado de Assis ele tem uma ironia, ele tem exato, ele é muito fino na maneira de dizer certas coisas. Nós teremos que aprender mais com Machado de Assis, mas quando ele fala exato, do olhar de Capitu, né, do Dom Casmurro, dos vários tipos de olhar. Então, a gente teria que começar a perceber, talvez você poderia nos ajudar também, a partir da psicologia, né? Como que uma pessoa ela pode desenvolver, o olhar é a percepção, né? Como a gente poderia desenvolver a dimensão da percepção em relação ao outro? Porque sem percepção do outro não existe compaixão. Quer dizer, a compaixão, ela pressupõe, para que eu faça essa experiência interior, que é a experiência do próprio Deus em relação de nós, ver o outro, mas nós vemos o outro como, né? A partir de que olhar? Será que é o olhar do sacerdote que passa do levita? O olhar daquele que para e vê o outro em sua humanidade. O samaritano, o texto bíblico não diz que ele chamou pelo nome, mas olhar o outro na sua identidade é olhar o outro na sua história, no seu nome, e não simplesmente como um número e um amontoado de pessoas. Eu não sei, você como psicóloga, Ana, você poderia partilhar também como que você tem visto isso, né, no atendimento, de desenvolver essa percepção das pessoas em relação ao outro, e não como inimigo, como número, mas como meu próximo, que precisa do amor. Eu vou falar. Pode falar. Bom, mas antes de falar, deixa eu só mandar um beijo para Lourdes, né? Que eu já estava estranhando que ela não estava aqui, né? Porque a Lourdes é apaixonada por você, minha comadre. Acho que atualmente ela é melhor verdade, lá de São Francisco. Sim, verdade. A Lourdes. E ela estava assim a semana toda aguardando, né? Mas eu tenho certeza que o atraso dela tem nome, Maria Laura, né? Aquela neta incrível dela, maravilhosa. Vamos lá, eu vou falar para você uma coisa, inclusive, que eu estava trabalhando, se não me engano, na quinta-feira, no consultório, que graças a Deus é um dia que eu trabalho bastante. Muitas vezes a gente está preocupado, até tem um meme, né, uma brincadeira no Instagram que fala os outros, né? Os outros vão falar, os outros vão pensar, os outros vão fazer, né? Quem é os outros, né? Então, às vezes, quando eu vou trabalhar isso, eu costumo dizer que o que a pessoa traz, ela dificilmente está relacionado a, de fato, aquilo que você fala, pensa ou faz. Ela vai ver você com o olhar do histórico dela, entendeu? Então, se ela um dia apanhou com uma moça de cabelo de calopsita igual o meu, ela vai olhar para minha cara e vai me odiar. Agora, se de repente ela teve uma babá afetuosa, maravilhosa, que tinha essa aparência que eu tenho, ela vai me amar. E eu simplesmente cheguei no lugar. Eu não abri a boca, não fiz nada. Então as pessoas gostam ou desgostam da gente dentro desse processo, mais da história de vida dela do que qualquer outra coisa. E aí o que eu estava dizendo para essa cliente, uma frase de Frei Inácio Larrañaga, como eu falei para você, eu falo de todo mundo, eu não tenho papas na língua, eu cito todos. E o Frei Inácio, ele fala assim, quem compreende não precisa perdoar. Então é aquele caso, por exemplo, eu e você a gente briga, e você me xinga tudo. Eu tenho duas formas. Ficar muito com raiva de você, achar que você foi estupidamente grosso comigo, que eu não quero mais olhar na sua cara, tá? E entre amigos, ou eu posso virar e falar assim, meu Deus, o que o Alisson tem que ele não tá legal? O Alisson não tá bem. Eu vou dar um tempo, baixar a poeira, mas eu vou ver como que ele tá. E aí eu chego, né? Eu acho que tem uma palavra que está muito no meio dessa questão da misericórdia, da compaixão e do trabalho do psicólogo, do padre, de todos nós. Humildade. E falo, Alisson, você tá bem? Aquele dia você falou umas coisas que eu não entendi e gostaria de trocar uma ideia. Porque de repente você tem uma verdade, de repente você tá bravo comigo com razão. Então, são duas maneiras de você entender. Então, eu consigo trazer a história do compreender, não precisa perdoar, que às vezes as pessoas acham que perdão é uma palavra de religião, e não é. O perdão está dentro da psicologia. É uma das habilidades a serem desenvolvidas para o sucesso pessoal,
todos os âmbitos, né? E trago para a questão da psicologia da autoestima. Eu não preciso que os outros me aprovem, né? Eu preciso estar inteira, né? Adquirir o máximo de plenitude, segundo o Padre Jarbas, plenitude só depois, né? O dia que ele falou isso, ele riu de mim, porque eu fiquei tão frustrada. Eu falei assim, não tem um jeito da gente ter um pouquinho de plenitude. Ele falou, não, é só lá, só depois, né? Então, assim, mas tendo a plenitude humana de ser gostoso. Eu gosto muito dessas pessoas. Sabe aquele dia que você está se sentindo gostoso? Aquela coisa boa, né? Uma alegria que não é uma alegria eufórica, mas é paz. Eu acho que é paz. Esse se sentir gostoso tem muito de paz. Então, eu acho que tem isso que você me perguntou, eu vejo dentro desse trabalho que se tiver alguém, ou alguém dos meus clientes for me ouvir nesse momento, vai lembrar porque eu já falei sobre isso. Então, essa questão da compreensão do outro. Então, eu não trabalho uma autoestima egoísta, mas eu trabalho também no sentido da percepção do outro, né? O outro não vai, seja você. Não se preocupe com o que o outro vai pensar. Se tenha justiça, tenha amor, misericórdia e compaixão. Os outros vão agir de acordo com a história de vida deles, né? O baúzinho, que eu falo que ele sempre carrega, a gente sempre tem baúzinhos que a gente já traz, algumas fichinhas a gente joga fora com o tempo, a gente adquire outras fichinhas também. Não sei se é um pouco isso. É porque assim, até para trás no meu serviço como padre, atendendo as pessoas, eu pensava sobre isso. De vez em quando eu fico refletindo, tem uma boa vocação de filósofo, mas, né, porque o teólogo tem que ter isso. Se nós vivemos, por exemplo, uma sociedade de ausência de compaixão, de indiferença em relação ao outro, é porque falta ativar essa capacidade em nós da percepção do outro. Agora, eu acho que o meu grande questionamento, não sei se é o seu também, ou talvez de pessoas de outras áreas, é como que nós contribuímos para que essa percepção, ela não fique lá de uma maneira morta nas pessoas ou inativada, mas que a gente construa, por exemplo, relações familiares, relações nas igrejas, nos vários grupos sociais, em que esse processo de perceber o outro se ative e o outro não se torne para mim, como dizia o Sartre, né? O verdadeiro inferno, aquele que me ameaça, mas se torna para mim, com o seu dom, alguém que vai acrescentar algo a mim, com o seu jeito de ser. Eu, na prática pastoral, para quem não entende, é o que o padre faz, né, na evangelização, no cuidado com as pessoas. Eu percebo exatamente isso. Às vezes as pessoas estão na igreja, certo? As pessoas elas têm uma vida religiosa, mas essa percepção do outro, percepção, sei lá, quando alguém deixa de vir à comunidade, quando alguém está um pouco mais triste, às vezes pela correria que nós vivemos, pelo mundo que nós elegemos construir, às vezes parece que as pessoas são incapazes de nutrir relações, vínculos duradouros, de apoio, de estar ao lado do outro. E dentro da tradição cristã, o discurso do amor de Deus enquanto compaixão, quer dizer, o amor de um superior para o inferior enquanto misericórdia diante do homem, do criado, ele se realiza não somente no âmbito corporal, porque hoje nós temos isso, né? Passamos a pandemia aqui na paróquia. Tem muitas pessoas dando cesta básica para os outros, e isso é bom que haja. Isso é uma forma de compaixão, olhar para o outro que está necessitado. Mas, às vezes, é o que o Papa fala, o Papa Francisco, tempo atrás, falava nos seus documentos, que hoje nós não temos uma única forma de pobreza que precisa receber a nossa compaixão. Existem várias formas de pobreza. Pobrezas, talvez, que são piores do que a pobreza de âmbito material. Claro que, no primeiro momento, nós matamos a fome, porque ninguém consegue sorrir, trabalhar com a barriga vazia. Mas eu me pergunto, o Papa coloca essas questões. Quais são as pobrezas que nós temos hoje na nossa sociedade? E pobres que às vezes têm muito dinheiro, mas são pobres. Pobres de amor, pobres de um significado na vida, e que essas pessoas estão aí no meio de nós, esperando da nossa parte uma atitude de compaixão, que são atitudes concretas. Eu pelo menos, eu me coloco isso do ponto de vista da igreja, se nós, como igreja, temos realmente estado atento a isso nas reais necessidades das pessoas. Eu digo assim, em parte, porque boa parte de nós ainda como igreja, nós não entendemos essa realidade. Ficamos, como o Papa diz,
ele fala, às vezes a igreja ela fica ensimismada no seu discurso só para dentro e se esquece que o mundo está aí fora, acontecendo, em vez de nós nos unirmos, seja os católicos ou outros cristãos, para ajudarmos o mundo, ficamos, às vezes, numa mentalidade de gueto e isso é extremamente complicado. Não sei se você, o que você percebe as várias formas de pobreza, não sei se você gostaria de citar alguma que você percebeu que precisa da nossa misericórdia. E a solidão. Na hora que você falou, a primeira palavra que me veio, a solidão, né? A solidão no sentido da pessoa não conseguir se dar, chegar até o outro. Não sei que eu vou conseguir me expressar. A dificuldade, muitas vezes, que as pessoas têm de estar com alguém, de se sentir amado. É uma solidão no sentido de falta de amor. As pessoas não se sentem amadas, Alisson. É horrível. É um dos principais transtornos que a gente tem, que a gente chama de autoestima, né? Mas a autoestima é o fato dela não conseguir se gostar, se aceitar com o corpo, o dente, o óculos, a mão, o bumbum, o quadril, a perna, o braço, a mama, sei lá, né? Um monte. Eu trabalhei com cirurgia plástica, por isso me vem esses pedaços do corpo, né? Como se fossem pedaços e não são. Então a pessoa não consegue. Então eu acho que uma das grandes solidões, um dos grandes sofrimentos é a solidão nesse sentido de não se sentir amado, não conseguir enxergar isso. E eu tenho casos, às vezes, até na família, pessoas mais antigas, e às vezes eu vejo, que eu brinco, que eu falo que são sacos sem fundo de amor. Por mais que você ame, nunca é suficiente. É como se você tivesse cortado o fio nervoso, né, da fome, né, que você faz com que a pessoa coma, e nunca tenha a sensação de saciedade neurofisiologicamente. Então, são pessoas que você pode amar, fazer tudo por ela, mas não veste, né? Não veste. E tem pessoas que já um tiquinho que você dá, pode falar, já é suficiente. Eu me lembrei agora de uma frase do Pope Emérito Bento XVI, que ele dizia que uma pessoa que não enfrenta a sua própria solidão é uma pessoa que não pode dar o salto para a maturidade. Então, enfrentar a solidão é solideu, quer dizer, estar somente diante de Deus. E quando nós estamos diante de Deus somente, nós estamos diante de nós. Os místicos, Teresa de Ávila, São João da Cruz, que eu gostava de ler quando eu fazia literatura espanhola, fiz um trabalho, inclusive, eles mostram exatamente isso para nós, que é preciso que o homem enfrente a sua própria solidão para se encontrar. Porque enquanto nós ficamos guardando os nossos animais peçonhentos, na linguagem da Teresa de Ávila, nós não damos um passo significativo na nossa vida. E aqui a gente talvez, Ana, você falando, e é verdade, a gente poderia falar também de um processo de autocompaixão, não do ponto de vista negativo, que é a pessoa que fica remoendo, se colocando como uma coitada. Coitadinha, mas em muitas situações, às vezes, eu vejo no atendimento com as pessoas, né, que falta essa capacidade da autocompaixão, que no fundo é a capacidade de amar a si mesmo. Amar a si mesmo. É o que você fala na direção espiritual, né, ou no aconselhamento, na minha prática como padre, eu vejo exatamente isso em muitas pessoas. E às vezes eu fico me perguntando, será que a nossa sociedade, tem psicólogos e filósofos, sociólogos que falam, a nossa sociedade que vive a sociedade do espetáculo, do exibicionismo, de uma festa atrás da outra festa, será que não é uma sociedade que, no fundo, não revela uma sociedade de pessoas muito solitárias? Pessoas que estão fugindo da própria solidão, do encontro consigo mesmo, e isso fica como o quê? Como aquela bateria carregada na tomada. Porque a pessoa precisa toda hora tentar preencher uma sede que é insaciável na solidão. Como nutrir, não, Ana, o conselho que você daria também, porque eu gosto de conversar com os psicólogos, com vocês, por causa disso, porque a gente acaba usando isso com as pessoas. Né? Nossa, não é psicólogo, mas precisa. Me chama sempre que você precisar, vai ser um prazer imenso conversar sempre contigo. Então. Pode ter certeza que você vai achar que está aprendendo, mas eu estou mais aprendendo com você. Mas eu gosto de aprender, eu gosto de dialogar com todo mundo. Olha, como que ajudar a pessoa a exercitar a capacidade de autocompaixão? Na sua opinião? Veja, Deus tem compaixão. Eu falo assim para as pessoas, olha, Deus tem compaixão por você. Mas é preciso também que você aceite essa compaixão de Deus na sua história. No atendimento, às vezes, algumas pessoas, elas sempre ficam remoendo e se culpando pelo passado. Isso. Quer dizer,
Às vezes a pessoa se confessa uma, duas, três vezes, mas existe algo dentro dela que a impede de deixar com que a compaixão divina, no caso da fé, para mim, a cure, a liberte e ela se liberte também. Como que você acha, Ana? Qual que são os conselhos que você dá? Então, você já respondeu a pergunta, o passado, né? A autocompaixão, ela está muito relacionada ao passado. Um dos exercícios que eu falo para as pessoas é de você conversar com aquela pessoa. Então, vamos supor, eu, Ana Cristina, eu vou ter que conversar com a Aninha. A Aninha fez umas besteiras, a Aninha fez coisas que eu não consigo perdoar. Então, é conversar com a Aninha, parar de julgar essa menininha que eu fui, essa adolescente, essa jovem que eu fui, com a capacidade que eu tenho hoje. Não adianta, a Ana Cristininha, a Aninha não sabia o que eu sei hoje com a minha idade. Então, eu preciso olhar para ela, e é justamente essa palavra. Eu tenho que olhar para ela com compaixão e dizer, Aninha, eu entendo o momento, as contingências que estavam envolvidas naquele momento que você fez aquilo, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando Jesus vira e fala assim, vai, não peques mais, ele está exatamente, Alisson, dando esse conselho que o psicólogo dá, que a gente dá. Olha para você, perdoa o que você fez, entenda que naquele momento você não sabia o que você sabe hoje. Você não tinha conversado comigo, Jesus Cristo, ainda. Né? Igual quando eles não tinham recebido o Espírito Santo, né? São Pedro, que eu adoro São Pedro, né? Eu falo que quanto mais pecador o santo era, melhor para mim, que aí eu me identifico e me sinto com esperança. Mas tá longe de virar o São Pedro do Espírito Santo. Mas enfim, então quando você recebe aquilo, né, aquele conhecimento, você tem que olhar para si mesmo de forma diferente. Então, o conselho, entre aspas, é lógico que a gente precisa trabalhar várias sessões com isso, mas a essência, o cerne do diálogo é dialogar com aquilo que a pessoa já fez. E ter essa autocompaixão. Errei, né? Quebrei o copo. Como é que as mães falam? Não sei se a sua mãe falava, só quebra copo quem arruma a cozinha. Então, para de resmungar. Então, só erra quem faz. Outra coisa, eu só fui mal educada. Chegar e falar assim, olha, isso não estava legal. Às vezes você pode até não estar a fim de me desculpar, mas eu estou aqui, me arrependo. E se arrepender não é usar a confissão toda semana, né? É não precisar ir na semana que vem para falar da mesma coisa que fez a semana passada. Mas às vezes a gente precisa 3 vezes, né? Você lembra da história? Eu estudei com as irmãs lá, mais a parte dos jesuítas, né? Então a gente vê essa questão ai meu Deus do céu, Santo Inácio de Loyola, né? Ele também confessava até que um dia o confessor dele virou e falou assim, chega, para, né? Chega, igual você falou agora, aceite a compaixão de Deus. E a gente não agora tem uma coisa muito importante, a gente não é reforçado pela sociedade para se perdoar, para se achar bonito, para se achar bacana, para se achar inteligente. Se eu virar para você e falar, se você falar para mim assim, eu sou um ótimo padre, entendeu? Você tem um pouco de receio de falar isso e as pessoas acharem que, nossa senhora, aquele padre está se achando. Tem que se achar mesmo, porque ou é bom padre ou larga a batina, ou é bom psicólogo ou pendura o diploma e vai varrer o chão. Não que seja de menor valor, mas no sentido, vai fazer outra profissão. Então a gente precisa também trabalhar essa questão da sociedade e não permitir que a gente diga. Se você for um médico que vai operar o teu coração, vamos pensar numa área que eu estudei muito, e você virar para ele e falar assim, doutor, por favor, o senhor sabe como fazer isso? Se ele quiser ser modesto, uma falsa modéstia, você não vai operar com ele. Ele vai virar e falar assim, fica tranquila, Ana Cristina. Eu estudei, eu sou bom, eu faço isso com os olhos fechados. Então a gente precisa saber que a pessoa tem que dizer que ela é boa. E que outra coisa, né, que é um papo de mãe também, não faz mais do que a obrigação de ser bom. Ou então pendura o diploma, pendura a profissão, pendura o seu afazer, que não serve para nada. Então você tem que dar segurança. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que eu dou segurança, porque eu amo o que eu faço, eu estudo o que eu faço, eu adoro responder pergunta. O bate-papo com amigos de um ano e aí um mês, eu tô apaixonada, porque você falou que adora conversar com as pessoas. Eu já conversei com tanto de coisa, mas hoje já arrumei uma coisa totalmente diferente para conversar, já fiz um outro convite. Eu vou conversando com as pessoas, elas são interessantes, eu falo, vamos conversar comigo, né? E às vezes são pessoas que não têm, assim, não são tão conhecidas como você, que não tem toda essa formação, mas ela vive, né? E a vida é uma coisa maravilhosa, é um aprendizado único. Então, eu acho que é isso. Eu tenho uma live, inclusive, que ela chama Autocompaixão, que eu fiz com a Luciana, que é uma colega que eu admiro muito, que a gente falou muito sobre essa questão da autocompaixão.
mas ela não estava aprofundada na questão teológico-filosófica que você está propondo para nós agora. E aí, dentro desse contexto que você está dizendo, eu acho que está muito relacionado a essa questão de olhar para aquela criança que você foi, para aquele adolescente, para aquele jovem, para aquele erro que você cometeu há meia hora atrás, encara, né? Putz, que droga! Igual o sinalzinho de erro do Windows, né? Tandam, errou! Reinicia, começa tudo de novo. E muitas vezes aquela pergunta que eu amo. Entenda o que você está... A gente chama de análise funcional. Entenda o que você estava fazendo, o que estava pegando para você entender aquilo que você fez, né? A Natércia é da comunidade Mar Adentro, uma mulher maravilhosa, lutadora pra caramba, né? Ser bom no sentido de faço com excelência, isso é maravilhoso, né? Faço com conhecimento. Quando a gente é professor, você sabe, a gente adquire habilidade e competência para fazer alguma coisa. Então, eu, como psicóloga, eu tenho que ter habilidade e competência para sê-lo. Senão, acho que eu extrapolei, falei demais. Mas é bom aprender. Nós estamos aqui é o que eu falei, é intertextualidade, né? É o ponto de contato entre... Ana, é o seguinte, eu pensando aqui agora, dentro do cristianismo, nós temos as obras de misericórdia, que é o discurso, para quem está nos acompanhando, que mostra que a misericórdia de Deus, ela se manifesta de maneira concreta por meio de nós, por meio de um outro. E eu só cito 7 obras de misericórdia corporal. Por quê? Porque o nosso corpo deve ser objeto de amor da misericórdia. Por exemplo, Jesus citou isso, ó, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. Com essas 7 obras de misericórdia, está dizendo o seguinte, olha, a misericórdia não é alguma coisa etérea, a misericórdia é algo concreto. Alguém está passando fome? Você tem que estender a sua mão se você está numa posição superior. Se tem alguém que não está vestido, o vestir aqui é não ter a dignidade, você tem que restituir a dignidade do outro. Então eu fico pensando que na nossa sociedade, como seria importante já gerar nas crianças, hoje nós tivemos a encontro da catequese aqui, gerar, seja na igreja, nas escolas, essa capacidade de olhar para a nossa dimensão corporal, porque o nosso corpo também, ele tem a sua dignidade, deve ser objeto da misericórdia. E tem outra coisa ainda, tem as obras de misericórdia espirituais, que às vezes nós só pensamos que a caridade cristã, ou a misericórdia cristã, é só você dar comida para as pessoas. Não é, olha, muito mais. As obras de misericórdia espirituais, dar bom conselho, isso é uma obra de amor. Quando você tem alguém que está precisando de um conselho, veja, Ana, você faz com certeza, essa obra de misericórdia espiritual como psicólogo, eu como padre. Ensinar os ignorantes, quando alguém não entende alguma coisa, você vai lá e ensina o caminho. Corrigir os que erram. Um pai, quando ele vê o que o filho erra e corrige o filho, ele está tendo para com o filho misericórdia, compaixão. É um ato, quer dizer, porque se ele não faz isso, ele está sendo indiferente ao filho que erra. Olha como que é profundo isso. Consolar os tristes. Essa obra de misericórdia espiritual como... Ai, como é difícil. Outro não é verdade, consolar. Pensa hoje, na pandemia, Ana, vamos pensar na pandemia, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, por exemplo. A quinta, perdoar as injúrias. Quando você perdoa alguém que fez algo para você e você não alimenta isso dentro de você, além de ter uma autocompaixão para contigo, você está tendo misericórdia em relação aos outros. 6. Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Nós não sabemos lidar com a fraqueza do outro. Toda hora a gente quer colocar o outro na nossa medida, quer que o outro produza 100%. Depois, rogar a Deus por vivos e defuntos. Claro que isso aqui é alguma das obras de misericórdia corporais e espirituais que a igreja quer mostrar, mas claro que a gente poderia pensar em muito mais. Eu fico pensando agora, você como psicóloga, né, eu tenho aqui paroquianos, a nossa época ela vai precisar e tem necessidade agora de muita misericórdia nesse sentido. Eu fico pensando nessas famílias que estão passando pela pandemia da Covid-19. Pessoas que perderam pais, perderam, sei lá, tanta gente. Sim. Quais serão as consequências sociais e psicológicas? O que nós vamos fazer com isso? Porque a gente tem que começar também a pensar no pós-pandemia. Eu, como padre, eu penso nisso. Como na prática, pessoal.
Eu não sei se você, ou como você vê, Ana, se a sociedade tem pensado nisso, ou a gente está tão assim, perdido no meio disso, que às vezes a gente, como a gente vai saber lidar com essas realidades, né? Eu acho que a gente está perdido. Eu estou perdida. Confesso que eu ainda não sei. Eu sou aquela que, inclusive, segunda-feira à noite já fica aí uma propagandinha, né? Eu vou estar no canal digital para elas falando de ansiedade, né? Então, enquanto ansiedade, eu gosto de trabalhar com planejamento e não medo de dar errado. As pessoas confundem preocupação, né, com planejamento. Então, eu ainda não sei. O que eu sei é que está muito difícil lidar com a dor e o sofrimento. Tem hora que mesmo tendo 30 anos de consultório e a pessoa acabou de perder um filho, acabou de perder o sobrinho, o afilhado, o pai, a mãe, a pessoa começa a chorar. E a gente, como a gente falou no começo da live, a gente sabe o tamanho dessa dor, mesmo que eu ainda tenha meus pais, meus irmãos, minha filha, meu marido, é uma dor que eu sinto, né? Então a gente não sabe o que falar. Mesmo dentro do consultório. Fora do consultório eu acho mais difícil ainda, porque ainda que dentro do consultório ele vem pedir e eu tenho por obrigação centrar e falar, né? Eu tenho tecnologia para usar. Fora do consultório, a pessoa, eu não sei, porque às vezes eu viro e falo assim, eu sinto muito. Parece assim, sabe? Não sei o que dizer, eu tenho vontade de dizer mais. Então lidar com a dor e o sofrimento é muito grande. E me preocupa, apesar de eu não gostar dessa palavra, mas me preocupa muito as crianças, o que está acontecendo no ensino, o que está acontecendo com jovens e adolescentes, que em plena época de necessitar da afirmação do grupo, de necessitar criar seus conceitos, eles estão trancados em casa, né? As consequências quando as pessoas derem de cara com as consequências de algumas negações que elas tiveram, pessoas negacionistas, né? Pode ser que algumas nunca encontrem as consequências, né? Mas alguém que você falou que não consegue parar de fazer festa, que não consegue parar de reunir as pessoas em casa porque está negando uma série de coisas, ela não sabe que a dona Joaquina morreu por conta de alguém que foi naquela festa e transmitiu. Então eu morro de medo disso acontecer. E aí as pessoas vão tendo essa coisa moral, né? Elas vão ter contato com isso. E a pobreza, né? O desespero, não dá pra gente ficar pensando só na gente, né? Eu falando como se fosse uma história assim, né? Lembra do dia, né? A partilha dos pães, né? Uma leitura que eu gosto de ouvir é que todo mundo foi viajar com a sua sacolinha, né? E o milagre foi o milagre da partilha. Então agora muita gente está lá, né? Segurando para si, para alguém que não tem nenhum pão, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Nós vamos passar por uma reconstrução. O que me ajuda muito é a história, né? A história da humanidade. Outro dia também falando, eu dei uma entrevista sobre isso, que eu falei o seguinte, que se a história não morreu no Holocausto, se a história não morreu nas duas grandes guerras, se a história não morreu na gripe lá de 1918, a gripe espanhola, não vai ser essa que vai acabar com a humanidade, a gente sabe perfeitamente disso, né? Mas a gente vai ter que sair da gente, sair de si, ter essa misericórdia e essa compaixão, saber dividir um pouco mais, não passar pelo cara atropelado e assaltado na rua reto, aprender. E aí vem um monte de coisas, Alisson. Eu penso já no medo que a gente tem de se aproximar, nas mentiras, nas coisas que passam pela nossa cabeça. A gente precisa estar com uma comunidade, né? Uma coisa que eu acho bacana é você estar inserido numa comunidade com essa maturidade de outro, de cuidar do outro, né? Então, eu acho que também não é pra gente parar na rua sem saber se aquele cara tá também pensando mal, mas tentar entrar nas comunidades e ajudar as comunidades, né? Tem muita gente pedindo aí, passando o chapéu para ajudar as pessoas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu abri mais do que fechei. Não, tranquilo, mas é o que você falava mesmo, mas eu estava lendo hoje, eu sempre leio jornais, tudo mais, da revista Época, que neste ano aumentou, parece que 2 bilhões de reais no emprego da filantropia. E a matéria analisava isso de maneira positiva, porque nós, enquanto sociedade brasileira, por mais que falemos da filantropia, mas nós não temos uma ação de fato coordenada da sociedade civil, das empresas, em promover os mais indefesos, no sentido daqueles que são os mais necessitados, as famílias. Eu mesmo senti isso este ano aqui na Paróquia Santo Antônio, porque nós fizemos várias parcerias, teve a OAB que entrou em contato comigo, os funcionários da Caixa,
porque sabe que o trabalho é sério, né? O trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho de honestidade, e falar, será que isso vai continuar depois? Então, eu vejo sim, porque quando a gente começou a falar, qual tema falar? Eu pensei, primeiro eu vou olhar como teólogo para a misericórdia do ponto de vista da teologia, mas depois a gente poderia propor exatamente isso para as pessoas que estão nos vendo, a misericórdia como forma de vida daqui para frente, como um elemento crucial para que as pessoas e a gente desenvolva, ajude o tecido social a não ficar patológico, a diminuir as patologias. Porque se nós não exercitarmos essa capacidade de perceber o outro, de empatia, de compaixão, porque se eu não fizer um processo de autocompaixão, nós vamos colher muito sofrimento. Então, a única coisa que tem para amenizar o sofrimento, eu acredito, por exemplo, os budistas falam exatamente isso, o budismo é um pressuposto fundamental do budismo também, que é a compaixão. Não é? Então, mas como fazer essa compaixão? Não tem que ser um discurso bonito, tem que ser uma atitude prática, tem que ser algo organizado, não pode ser só do indivíduo, eu tenho que estar, como você falou, numa comunidade, que pode ser religiosa, que pode ser uma organização não governamental, não importa o setor não importa o setor da sociedade, mas eu vejo assim, o pessoal que está nos acompanhando, o que você tem feito para cultivar em você essa capacidade humana central, que era central na pessoa de Jesus, que era a compaixão. Se tem uma coisa central na pessoa de Jesus, era a compaixão. Fico me lembrando aqui da mulher que seria apedrejada. Né? Depois das várias parábolas de misericórdia em Lucas capítulo 15. E foi essa atitude de Jesus, de uma atitude de um Deus que é compassivo, misericordioso, que incomodou aqueles religiosos que tinha uma imagem idólatra de Deus, de um Deus extremamente vertical, que em vez de libertar o homem, promover a humanidade em forma de ternura e de crescimento pessoal, fazia o que com o ser humano? O oprimia ainda mais. A religião como fonte de opressão e não de humanização. E nós que lemos Jesus, que seguimos Jesus, eu acredito que as igrejas devem dar esse papel. Todas as igrejas farão? Claro que não. A gente não pode ser generalista, mas se você, nós, cada um fizermos um pouco, seja no âmbito do corporal, ou principalmente, não só corporal, mas espiritual, de consolar os entristecidos, de ter paciência. Nós vamos precisar ter paciência com esse pessoal. Vamos precisar ter paciência de dar bom conselho. Com certeza a gente poderá amenizar muita dor do mundo. E aqui, Ana, eu não sei até a hora que vai, você fala se já está cumprindo. Eu tô morrendo de dó. Você não viu que eu nem falei? Eu não falei nada, eu tô morrendo de dó. Ah, verdade. Acho que a gente vai Mas nós podemos marcar outras vezes. É isso que eu ia falar. Nós podemos... Não, eu quero conversar muito com você sempre. Agora que a gente se resgatou, né? A gente ficou muito tempo distante, você viajou muito pelo mundo aí. Nossa. Eu fiquei 3 anos na Europa, fiquei 3 anos em Roma, longe de São José do Rio Preto, e voltei faz 1 ano e 6 meses. Então... E, claro, um dia a gente pode contar. E eu só conto um negócio aqui para encerrar, que uma coisa que me motivou a ser padre foi a compaixão. Porque eu imaginei, com a minha capacidade intelectual e tudo mais, que eu deveria, por meio do meu ministério, gerar compaixão no mundo. Combater a maldade do mundo. Só tem uma resposta para o sofrimento, para a maldade. É a capacidade de se compadecer. Não, eu entendi isso. E tenho buscado fazer isso aqui com o meu povo e com as pessoas que eu encontro. Eu quero convencer as pessoas que ajam assim, que façam isso também. Ai, que bom. Independentemente do credo, profissão, perspectiva, orientação sexual, não. Vamos ser compassivos e misericordiosos com os outros. Por favor. Sensacional. Bom, se você não falasse, acho que eu ia deixar você falando. Bom, mas eu acho assim, tem um limite, né? A gente tem que ter um limite até por conta das pessoas que vão assistir depois, as pessoas que estão nos acompanhando. Tivemos uma audiência assim, muito grande, muito gostosa, né? Com certeza. Tivemos um pico aí alto até no meio da live. Depois é o que eu falei, as pessoas têm os seus afazeres, elas vão se cansando. Alisson, foi uma live... Depois elas podem ver também. Oi? Depois as pessoas verão, tá? Com certeza. Se elas gostarem, elas vão voltar para ver. O assunto é interessante. Gente, voltem para o começo. Eu sempre falo isso. Quem entrou agora, eu vi que algumas pessoas entraram agora.
né? Voltem para assistir, vale a pena. Vai estar no meu IGTV, vai estar marcado no pessoal que segue o Padre Alisson, vai estar no meu YouTube. Quem gosta de assistir no YouTube, põe um pouquinho mais rápido, mais devagar, vai assistindo de pouquinho, o YouTube marca onde você parou, né? Chama psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. Todas as minhas lives, quase todas estão lá. As primeiras eu não sabia como fazia para salvar ainda, né? Então, eu também estava com saudade, apesar que eu te ouvi na live com o Dr. Samuel, né? O psiquiatra, foi uma live muito gostosa também. Bom, aqueceu o meu coração e eu acho assim que nós estamos muito carentes de bênção. A gente não está todo mundo podendo ir à igreja e eu estou me contendo um pouco porque eu estou com a minha mãe, a gente assiste todo domingo assim, mas eu estou carente de bênção. Então, padre, agora é padre, não é o Alisson, né? Padre Alisson, gostaria de pedir a sua bênção para nós, todas as casas que estão te assistindo, por favor, e a gente encerra com a sua bênção. Eu gostaria, Ana, em primeiro lugar, agradecê-la pelo convite, isso é um prazer. Eu sempre gostei de fazer isso. Quando era seminarista, eu tinha um núcleo de fé e razão. Eu sempre gostei de fazer isso, quem me conhece. Se você deve se lembrar disso. Então, me coloco à disposição. Eu acho, sim, que é meu trabalho como teólogo, como um professor de teologia, voltando a Rio Preto, ajudar nesse processo de reflexão, mostrando o cristianismo de uma maneira mais profunda. E que Deus possa realmente abençoar o seu serviço, que hoje é o Dia Internacional do Trabalho, que o trabalho nos santifica quando feito com amor. Eu digo uma frase de São João da Cruz e eu encerro com a bênção. Não importa a quantidade, a qualidade, o importante é o amor que nós colocamos em tudo isso. Essa é a frase de São João da Cruz. Então, que você possa colocar amor em tudo aquilo que você fizer e realmente os seus clientes, né, os pacientes irão perceber isso no teu olhar, nos teus olhos, que você é uma pessoa apaixonada pela tua profissão. Vou dar a bênção então para você, então que dê sobre você e sobre as pessoas que nos acompanharam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, Ana. Até a próxima. Um beijo para você, um abraço.